O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória ao Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem a teres lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, segundo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição: a maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corban, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós já estamos agora, acabamos de entrar no capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, que nesse tempo comum nós estamos na 5ª semana, e durante a semana nós estamos acompanhando esse Evangelho com os capítulos de forma bem sucessiva, até mesmo para às vezes quem tem preguiça de ler a Sagrada Escritura, está aí uma boa forma de se ler. Cada dia você vai lendo as passagens do Evangelho que é lido na liturgia da missa, e aí, depois de tudo, você vai ter todos os Evangelhos lidos, e se Deus quiser, na mente e também no coração, para se poder praticar. Então, nós estamos no capítulo 7, mas vamos voltar lá no capítulo 3. O homem de mão seca. Então, aquela questão do sábado, se pode curar ou não, e Jesus vai lá e chama aquele homem de mão seca bem no meio ali da sinagoga, trazendo um contexto mais para nós, naquela igreja ali, e Jesus disse: então, o bem deve ser feito ou não? E os fariseus, os herodianos, estavam tudo ali olhando, mas não responderam. E Jesus foi e curou o homem. E aquele capítulo, aquela parte do Evangelho, termina dizendo assim, que naquele momento em diante, eles tomaram a resolução de matar Jesus. Então agora, eles estão
procurando uma situação para pegar Jesus, prendê-lo e matá-lo. Então Jesus agora também está nessa situação, né? Você vê que tem hora que ele está lá no templo, de repente ele vai, desce, vai lá ali para perto do Mar Morto, ali onde está Jericó, se esconde um pouquinho, depois ele volta, porque os caras estão querendo pegá-lo. Mas Jesus precisava fazer isso porque ainda não tinha chegado o momento de prendê-lo. Então, mas quando chegasse o momento, Jesus ia se entregar. Então agora eles vêm, né? Um grupinho deles, aqui começa dizendo, né? Aí Jesus estava ali ensinando ao povo, aí eles vêm, ficam em volta de Jesus, imagine isso, Jesus ali no meio, e agora eles vêm fazer uma perguntinha, para ver se pega. Olha, nós temos o costume de lavar as nossas mãos, e nós vemos que os seus discípulos não lavam, não. Isso era a lei de Deus? Isso era um preceito de Deus? Dentro dos mandamentos da lei de Deus, está lá dizendo que a gente tem que lavar as mãos? No futuro, lavar as mãos com álcool gel vai virar lei. Com pouco dia vai ser mandamento. Se não lavou, pecou mortalmente. Vai se confessar porque você não lavou a mão com álcool gel. Vocês vão ver. Se já é que já não está, né? É um costume. Se nós formos entre os médicos vão dizer que realmente a gente deve estar sempre lavando as mãos, mas não ficar doido, né? Por causa de bactérias, essas coisas que a gente vai transmitindo um para o outro. Então é bom lavar as mãos. Imagina, eu estou ali mexendo naquela grama ali do lado, aí venho para casa e vou lá e vou comer e já vou. Não dá, né? Pelo menos uma questão higiênica, o mínimo de higiene a gente deve ter. Então, essa questão que era higiênica se tornou uma lei. E agora estão cobrando de Jesus. Aí, Jesus pegou eles na veia. Não tem esse ditado? Pegou na veia. Aí Jesus disse assim, vocês ficam falando desse negócio, esses fariseus hipócritas. Vê como Jesus não tem respeito humano, né? Vocês são os hipócritas. Vocês ficam falando de negócio de costume, de lavar as mãos e tal. No entanto, vocês ficam tão preocupados com esse negócio de lavar as mãos e vocês ficam eliminando os mandamentos. Agora Jesus entrou no mandamento. Vocês estão preocupados com lavagem de mãos, com copo limpo, ok? Não estou discordando, mas isso aqui não é pecado, não. Pecado é o que vocês fazem com os seus pais. Pegou na veia agora. O quarto mandamento diz que nós devemos honrar o pai e a mãe, e vocês não honram. Vocês se parecem bonitinhos por fora, tão piedosos, mas o pai e a mãe vocês não honram. Por quê? Em outro momento, Jesus fala para os fariseus que eles eram amigos do dinheiro. O que importava para eles era o dinheiro. Tudo que eles faziam era pelo dinheiro. Eu fico imaginando, eu queria estar lá no tempo de Jesus para eu ver as casas dos fariseus, como eles se vestiam, como é que eles andavam. E ao mesmo tempo eu queria olhar o povão para ver. Eles nas honras, dinheiro, tudo de bom e de melhor, e o povo na miséria.
E aí vamos ver aqui uma coisa que Jesus fala, que talvez vocês não perceberam. Vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe, olha, Jesus está falando que eles não honram os pais dele. Vocês dizem, ensinam que é lícito dizer ao pai e à mãe, olha só, o sustento que vós poderias receber de mim é corbão, isto é, consagrado a Deus. Então, o que é que Jesus está dizendo? Eles ensinavam assim. Existia o chamado, é como se fosse assim, o dinheiro sagrado. O dinheiro sagrado é aquele dinheiro que é para Deus, como se Deus precisasse de dinheiro, e Deus não precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro somos nós. E Jesus fala mesmo, Mateus 6, 24, o seguinte, que nós não podemos amar mais ao dinheiro do que a Deus. Então eles eram amigos do dinheiro, por isso que eles andavam, com aquelas roupas chiques, habitavam em casas maravilhosas. Por quê? O povo de Deus, o povo pobre, principalmente o pobre, é bom, eles são bons. Eles acreditam no que se é falado. Então se diz para eles assim, olha, esse dinheiro que você vai dar para nós, que aqui hoje também está falando do templo, de Jerusalém, a inauguração do templo, vocês veem que o Salmo é o Salmo 140, que fala da casa de Deus, quão amável é ó Senhor, é vossa casa. Realmente, a casa de Deus precisa também de uma limpeza, precisa de uma restauração, às vezes o tempo vai passando, precisa de uma pintura nova, precisa pagar aquelas pessoas que trabalham, porque as pessoas não trabalham de graça. Na verdade, deveriam fazer isso de forma bem voluntária, mas o povo também, então tem que pagar. Por exemplo, essa capelinha aqui, vocês estão vendo, ela está até limpinha, mas vocês sabem quem é que limpa por trás? Tem gente limpando por trás. E isso gera o quê? Custo. Por isso que entra o dízimo. O dízimo é para isso. O dízimo é para a restauração da igreja, é para pagar os funcionários, é para pagar o padre, porque o padre também precisa, O padre não come vento, não. Ou vocês acham que eles encomendam vento? Os padres também precisam, ali de um dinheirinho para comprar as coisinhas para eles que eles necessitam. Os padres também precisam tomar um sorvetezinho, de vez em quando. Tem gente que ajuda, mas às vezes, quando não tem ninguém que ajuda, ele recebe. O dízimo é para isso. E também para os pobres. Quantos pobres que batem na porta paroquial. Padre, preciso disso. Padre, preciso pagar minhas contas. Aqui eu estou falando daqueles que necessitam mesmo. Não estou falando daqueles que ficam fazendo trambicagem por aí, não. E aí vai, é para isso o dízimo. Na Igreja Católica, o dízimo é obrigatório? É. Mas também os padres não ficam ali naquela cobrança. Se você não der, você vai para o inferno, sei lá. Se você não der, você não vai receber as bênçãos do céu. Não se faz assim, não. Tanto que a Igreja Católica, ela não exige o dízimo em si, a 10ª parte. É quanto você puder dar. Vai da consciência de cada um. É ou não é assim? Então, voltemos agora. Os fariseus faziam a cabeça das pessoas, dos jovens e de todo mundo, que tinham que dar o dinheiro. Então, as pessoas iam para ele e diziam assim, olha, meu pai, mas minha mãe estão necessitando.
Eles estão passando por uma dificuldade financeira muito grande. E o dinheiro que eu vou dar para vocês, eu poderia dar para o meu pai e para a minha mãe. Aí eles falaram assim, olha só, agora vocês vão entender. Vocês dizem para as pessoas, né? O sustento que vós poderias receber de mim é córbon, isto é, consagrado a Deus. E essas pessoas ficavam dispensadas de ajudar seu pai e sua mãe. Ou seja, não, é para Deus. Mas não é pecado? Eu tenho que ajudar os meus. Não, esse dinheiro é consagrado. Então, uma vez que vocês dão, fiquem tranquilos, vocês não vão estar pecando. Porque é para Deus. Entenderam? O que é que Jesus está dizendo? Vocês eliminam os mandamentos? Vocês estão preocupados com mão e copo lavado? E, no entanto, o dinheiro que era para o filho ajudar o pai, vocês estão pegando para vocês. E vocês estão dizendo que quando a pessoa deixa de ajudar o pai, com aquele dinheiro que ele ia dar, entre aspas, para a igreja, está eliminado, você está livre do pecado, fique em paz. E o povão é o povão acredita. Povão é povão, né? Falta de caridade. Jesus pegou eles em um mandamento e depois no final ele diz assim: e vós fazeis muitas outras coisas. Tem outros mandamentos que agora não dá para falar não, por enquanto é só esse, vocês entenderam? Vocês estão enriquecendo com a falta de caridade. Eu me lembro que nos meus primeiros anos de padre lá em São Gonçalo, eu sempre trago algumas coisas assim, porque aqueles primeiros anos de padre em São Gonçalo dos Campos, lá na Bahia, foram assim, marcantes na minha vida. O Monsenhor Hermenegildo, um padre italiano, que era capuchinho, o Rubens até se lembra porque morou lá, a Tânia também, ele me ensinou muitas coisas assim, de liturgia, ele me ensinava, ele falava as coisas, quando ele percebia alguma coisa, ele dizia, Augusto, aquele jeito dele de falar. E lá em São Gonçalo dos Campos, na Casa da Providência, que era a Casa da Canção Nova, do lado tinha um terreno assim, baldio, e esse terreno, ele estava cheio de mato crescido, e um dia, eu vindo da igreja para casa, tinha um homem lá, aquele sol quente das 11 horas da manhã, você sabe o que é o sol quente das 11 horas da manhã? Talvez você saiba, mas sempre tem uma sombrinha, talvez você saiba, mas imagina você capinando naquele sol quente. Aí eu conversei, oi, como é que o senhor está? Tudo bem? E ele era de uma dessas seitas grandes que tem por aí. Ele disse, você está aí trabalhando, né? Eu tenho que tirar o dinheiro que eu tenho que dar para a igreja. Rapaz, eu fiquei com tanta dó daquele homem. Aquele homem já não tinha dinheiro para o sustento dele. E ele estava capinando para dar para a igreja. Aí eu disse para ele, mas isso aqui já não é a bênção de Deus para o senhor? Não, aí Deus vai me abençoar muito mais. Não, meu filho, ali já era a bênção. Aquele trabalho dele já era a bênção. Deus já estava abençoando ele com aquele trabalho para ele comprar o feijãozinho dele, para ele comprar o pão, para ele ajudar em casa. Não, mas eu tenho que dar para a igreja. Meu Deus do céu. Tem pessoas que quando elas vão pagar o dízimo, nós padres olhamos para aquela pessoa e dizemos assim, fica com tudo, toma, dá de volta e dá mais, porque é para isso também.
Tem pessoas que não têm como pagar o dízimo. Tem pessoas que não têm como dar. Elas estão ali para receber. Elas são justamente aquelas que aqueles que têm deixam lá na igreja e a igreja ajuda aquele dali. Não é para tirar deles, mas o povo é muito bom. Lembrou a velhinha, a viúva? E foi lá e colocou as 2 moedinhas, e Jesus disse, essa mulher aí é o máximo. Para dizer assim, os outros dão o que tem. Essa daqui deu tudo que tinha. Ou melhor, Jesus estava dizendo para eles, para os fariseus também, que ela não deveria nem estar colocando, era para eles estarem dando para ela, mas eles eram amigos do dinheiro, eles gostavam do dinheiro, e se enriquecendo com o dinheiro. Olha, o nome de Jesus está fazendo muita gente ficar rica. Em nome de Jesus. E daí fala assim, em nome de Jesus, aleluia. Se você não deposita, você não tem fé. Olha só, gente, a lavagem cerebral. Quem dá pouco, tem fé pouca. Quem dá mais ou menos, a sua fé é mais ou menos. E quem dá muito, tem muita fé. Ai, claro, né? Quem é que quer ficar para trás? Tem alguém que queira ficar para trás? Dizer assim, eu dou pouco. Ah, eu estou mostrando que eu tenho pouca fé. Aí o pobrezinho vai lá, e você vai ver, eu quero mostrar para vocês, se você der o que você tem, você vai ver como vai triplicar, multiplicar. Claro, correção monetária, quem é que não vai dar? Juros e correção monetária. Então o pessoal vai lá e dá, porque é o dinheiro sagrado para Deus. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus precisa da tua alma e precisa da minha alma. Ele morreu na cruz pela nossa alma, pela nossa salvação. Ele não morreu na cruz para derramarmos dinheiro nas mãos dele. Ele não precisa, ele é o Criador de todas as coisas. Eu repito, quem precisa somos nós. Mas nós precisamos ter muito cuidado para nós não estarmos tirando, entre aspas, tirando de quem nós deveríamos dar. É óbvio que se uma pessoa, ela está indo para a igreja, no caso, com o dinheiro do dízimo, e de repente aparece uma família e começa a dizer assim, moço, moça, nós estamos passando fome, e é sincero. O ruim é que hoje nós vivemos um tempo muito grande, que a desconfiança também se tornou, e tudo tem que ter um pouco até de discernimento, né? Para nós não estarmos dando dinheiro para maconheiro que vai comprar droga, ou para comprar cachaça. Infelizmente. Mas a gente vê a sinceridade daquela mãe ou daquele pai. Realmente eles estão passando por dificuldade financeira, e a pessoa olha assim e diz assim, oh, minha senhora, me perdoa, mas eu não tenho, porque o que eu tenho é para dar para Deus. Meu Deus do céu, que falta de discernimento. Deus não precisa do nosso dinheiro. Vocês compreendem? O que é que Jesus está falando para os fariseus? Vão criando coisas que não existem. E o essencial, que é o amor a Deus e ao próximo, fica vazio dentro de nós, se esfria dentro de nós, e ficamos preocupados com aquilo
que não é o necessário, que não ajuda, entre aspas, na nossa salvação, porque foi uma criação do homem ali, o homem começou a fazer e foi criando aquela tradição, né, aquele negócio, aí virou um costume, aí quando não tem, aí, ai meu Deus do céu. Outras vezes eu vejo as agitações, às vezes, dos ministros, do pessoal que ajuda na liturgia. Não estou dizendo que não deva fazer, mas eu estou dizendo a agitação, né? Aí está aqui, a vela apaga. Pronto. Agora a pessoa fica aquela coisa, né? Ai, meu Deus do céu, a vela apagou. Já não vê mais nada, só vê a vela apagada. Tem que arrumar um jeito de acender aquela vela, porque senão a missa não vai continuar se a vela ficar apagada. Não, porque a vela tem que ficar acesa. Aí chega no final, o outro começa a brigar. Tá vendo? Você deixou a vela apagar. Meu filho, foi o vento que apagou, pelo amor de Deus. A pessoa foi lá apagar a vela. Aí dá uns capaccione, o chefão, né? Você deixou a vela, vê se pode, a vela apagada. Meus filhos, às vezes pode ser que nem... O que não pode faltar na celebração da missa, aqui eu não estou falando para relaxar agora, viu? O que não pode faltar é o sacerdote, o pão e o vinho, a palavra de Deus. Agora as outras coisas, não, sem estresse, fica calmo. A vela apagou, fecha os olhos, esquece essa vela. Aí depois, discretamente, em um momento assim, aí vai entrar no ofertório, né? Então, aí você vai lá discretamente, vai lá, acende a vela, mas não fica aí, pega ali, aí pega, fica aí. Aí pronto, o sacerdote está fazendo a homilia e está todo mundo agora distraído por causa da tal da vela, porque tem que acender a vela, vai pegar. Aí não tem, acabou os fósforos, sai correndo aqui, vai na casa do vizinho, um fósforo para acender a vela. Perde a missa. Vocês conseguem diferenciar um costume de um pecado? Aí depois vai lá para o sacerdote, agora estou acabando a homilia. Aí vai lá no confessionário, padre, vim me confessar o quê? Deixei a vela apagar. Não dormi essa noite, padre, porque a vela ficou apagada. Aí o padre diz assim, e tua mãe e teu pai, você está honrando eles? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa mãe, Maria Santíssima.